Mais uma semana de bastante ruído em Brasília, com notícias positivas e negativas acerca do fiscal, PEC de transição, STF interferindo no orçamento público, excluindo o Bolsa Família do teto de gastos, mas também decidindo como inconstitucional o orçamento secreto, as emendas do relator. Vamos falar sobre como isso está repercutindo nos mercados e qual a sinalização mais importante disso tudo. Vamos ao vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois nós já fizemos alguns conteúdos sobre Fernando Haddad, a PEC de transição, a PEC do estouro, a PEC do rombo fiscal, vou colocar os links aqui em cima. Mas muita coisa avançou nessa semana, está repercutindo nos principais indicadores econômicos, câmbio, juros, bolsa. E é preciso entender o que está acontecendo, quais foram os desdobramentos nessa semana, porque temos notícias positivas de curto prazo para o fiscal, mas de longo prazo eu diria que são mais negativas pelo precedente que foi aberto e é isso que a gente precisa abordar. Então, a história que temos no momento e a principal notícia foi, primeiro, a exclusão do Bolsa Família do teto de gastos pelo ministro Gilmar Mendes do STF. E eu quero ler aqui dois trechos importantes do parágrafo dele na decisão, que embasou a sua decisão, e aí depois eu continuo. Aqui o primeiro, abre aspas, diz o seguinte: a instituição de normas de boa governança fiscal, orçamentária e financeira, entretanto, não pode ser concebida como um fim em si mesmo. Muito pelo contrário, os recursos financeiros existem para fazer frente às inúmeras despesas que decorrem dos direitos fundamentais preconizados pela Constituição, fecha aspas. E o seguinte parágrafo dizendo o seguinte, abre aspas, reputo juridicamente possível que eventual dispêndio adicional de recursos com o objetivo de custear as despesas referentes à manutenção, no exercício de 2023, do Programa Auxílio Brasil ou eventual programa social que o suceda, pode ser viabilizado pela via de abertura de crédito extraordinário, devendo ser ressaltado que tais despesas não se incluem na base de cálculo e nos limites estabelecidos no teto constitucional de gastos. E essa foi uma liminar expedida pelo Gilmar Mendes em resposta a uma demanda do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade. E aí depois, no dia seguinte, isso foi no dia 18, no dia seguinte, tivemos uma decisão aí do STF, de todos os ministros, que consideraram como inconstitucional o orçamento secreto, as emendas do relator. Que eu julgo correta essa decisão, mas claro que isso está abalando, como diz a notícia aqui, os mecanismos o jogo de forças entre governo e Congresso, Executivo e Congresso. E a primeira notícia é uma interferência também no próprio orçamento, no fiscal, pelo STF. Isso, claro, é uma mudança grande porque tirou uma das armas que o Arthur Lira tinha para negociar ministérios, cargos, etc., com o governo eleito de Lula. E como diz aqui a Vera Magalhães, que nessa jogada ensaiada entre Gilmar Mendes e o Lewandowski, que foi um voto decisivo para a mudança, para considerar o orçamento secreto como inconstitucional, que isso acaba aliviando o cenário para Lula. Então, tolhe o poder de Arthur Lira na Câmara dos Deputados e alivia o cenário para Lula. E a consequência disso tudo, o Lira tendo uma arma menor, não conseguindo mais usar a PEC de transição para negociar e forçar as suas demandas, acontece agora que o cenário mais provável, que a PEC de transição deve avançar, mas com o prazo de validade de apenas um ano. Então teremos um rombo considerável em 2023, vai ser uma PEC de rombo sim, mas de apenas um ano. E por esse motivo que o mercado até comemora, e a gente está vendo no dia de hoje os principais indicadores aqui como dólar, caindo até, chegou a cair quase 2%, sendo negociado em 1,21 reais por dólar. Se bem que é um dia também que o dólar cai no mundo, mas a gente pode ver também pela curva de juros. DI 24 finalmente está praticamente no mesmo patamar que o DI de junho de 23, ou seja, não teríamos mais aumentos de juros pelo Bacen, é isso que o mercado parece sinalizar agora. E toda a curva mais longa, até aqui DI 29, voltou a distensionar abaixo de 13,20%, chegou a quase 14% nessas últimas semanas. Então o mercado até comemora porque é um alívio no fiscal de curto prazo.
O problema, e essa para mim é a essência dessa decisão, é a interferência do STF na execução do orçamento ao excluir um gasto do teto de gastos. E eu não vou entrar aqui no embasamento jurídico, na análise legal da decisão, isso não é o meu objetivo, não é a minha especialidade. Para mim o que importa aqui é entender as consequências econômicas, os próximos capítulos e o precedente que isso acaba abrindo para o futuro. Porque se agora, com base nessa decisão de, como diz o próprio parágrafo que eu volto a destacar aqui, como diz aqui, muito pelo contrário, os recursos financeiros existem para fazer frente às inúmeras despesas que decorrem dos direitos fundamentais preconizados pela Constituição. O que a gente pode ter logo mais adiante, que já está sendo explorado pelo Randolfo Rodrigues, é mais despesas serem incluídas dentro dessa definição. O que mais pode ser considerado um direito fundamental que deveria ser excluído do teto de gasto. Então o que a gente pode acabar tendo, dependendo do que ocorrer, mas é o tipo de cenário que a gente precisa explorar por aqui, quais outras despesas poderão ser excluídas? Ou essa foi a única e esse caso está encerrado? Não sabemos, mas o que é certo é que Lula, governo eleito, seus aliados, vão tentar exclusão de novas despesas, portanto, isso pode ajudar a gerar um déficit ainda maior, não apenas 2023, mas depois pelos próximos anos. Essa para mim que é a sinalização mais importante e que por hora os investidores parecem não se preocupar muito, mas é a abertura desse precedente perigosíssimo que vai permitir ao executivo elevar o nível do gasto, deteriorando as contas públicas. E pior, minando o contrapeso que o legislativo poderia ser ao executivo. No curto prazo, pode ser positivo para o fiscal. No longo prazo, nós não sabemos. E o STF sim pode fazer muita coisa, mas eu sei o que o STF não pode fazer. E ele não pode impedir que juros, câmbio e risco país disparem, não pode obrigar os investidores estrangeiros a financiarem os nossos déficits, não pode obrigar os estrangeiros a investirem no país, como não pode acabar com a inflação por decreto, também não pode definir por decreto o poder de compra do dinheiro, não pode revogar a escassez dos recursos, não pode revogar as leis econômicas, assim como não pode revogar a lei da gravidade. E assegurar juridicamente a expansão fiscal, o que vai gerar déficits maiores, vai acabar pressionando a inflação e não importa o motivo, não importa a justificativa legal e quem vai acabar pagando a conta são justamente os mais pobres. A inflação descontrolada é a perpetuação da pobreza. E a gente não pode descartar a possibilidade do próprio Banco Central daqui a pouco considerar o STF no seu balanço de riscos. Isso tem aumentado nos últimos meses, onde o Copom, nos seus comunicados, tem dito que o fiscal, do jeito que vai, é um risco para 2024. Aí, imaginando num futuro não tão distante, vai que o Bacen resolva aumentar juros por conta do fiscal, por conta das pressões inflacionárias. Seria muito improvável ou fora de cogitação o STF interferir na política monetária? Se já interferiu agora na política fiscal, o próximo passo seria política monetária. Não estou dizendo que isso vai acontecer, muito menos prevendo isso. Mas a gente precisa exercitar os cenários. E dado tudo que vem acontecendo nos últimos tempos, e dada que a inflação está elevada, que o juro está elevado, e que isso vai repercutir também em mais despesa no orçamento público, despesa com juros, não seria algo completamente impossível de acontecer. Então, esse é mais um risco e por isso eu digo o precedente é perigoso. Então, dada toda essa conjuntura, é difícil a gente não se questionar e se perguntar se será que o dólar não está até barato no Brasil? Será que 5,20 real para o dólar, será que isso não é até barato? Não sei, mas os fatos recentes sugerem cautela e, novamente, no mínimo, diversificação de carteira e dolarização, no mínimo parcial, de patrimônio. Espero ter gostado desse vídeo, volto no próximo e até mais. Links foram poucos, mas colocarei também nos comentários e digam aqui o que vocês estão achando disso tudo, o que é que mais preocupa agora entrando em 2023. Obrigado.